colecionar colocar ali mais as conclusões disso. E para mim é nessa parte que a coisa começa a aparecer lacunas aí, que eu acho que dá para pesquisar. Na minha opinião, a maneira que eles implementaram supersimetria, eles tiveram que restringir as transformações mais simples. Tem coisa mais geral que eu vou tentar construir. Tudo parte. Começa aí. Tá só colecionando aqui o evidência, né? Delta T. A primeira coisa que a gente observa é que se eu desligo a carga central, não faço ela igual a zero, o teu ΔT continua sendo o mesmo como se não houvesse carga central. Tá assim, esse caminha aqui. Ele não é, a transformação dele não é afetada. Mas claro que o T vai sentir a carga central também, mas ele vai aparecer nas outras componentes. Nesse nível o T que não é afetado. Tem o B aqui, P é menos, barra B, menos S, B bom. E aqui entra uma novidade, né? A gente teria mais I, epsilon, dz de P. Então, essa é a diferença com carga central e sem carga central. A transformação da polhada fermiônica é afetada. Claro, a gente espera que o D aqui barrado até aqui vai tudo bem, né? Vamos jogar o que aconteceu ali. Mas aqui nesse termo não parece com. Tem um sinalzinho demais para conjugado aparecer. Vai trazer a transformação dos termos menos I então é importante a gente notar que a carga central não atua no auxiliar. Só atua nos campos em dinâmica. E a primeira coisa que a gente tira, né? Para que aquela fusão conjugada seja barrado. A primeira coisa que a gente tem que ter é que esse carinha aqui, dz
ser bosônico. Porque aqui você vê, né? Epsilon, isso aqui é fermiônico, isso aqui é bosônico. Então a paridade disso aqui é 1. Aqui também, né? Fermiônico e bosônico. A paridade é 1. Aqui já tem uma coordenada fermiônica. Então esse aqui vai ter que ser bosônico. Primeira conclusão que a gente tira. E desejo ter imaginário puro. Imaginário puro porque quando você conjugar não trocou de sinal, então eu tenho que ter o fator i aqui para cancelar esse, para não ter a troca de sinal. Primeira questão que a gente observa. E a outra, né, a gente tem que ter a mesma questão. Eu sei que o meu campo auxiliar ele define ali um supercampo real. Tá claro? Então, essa coordenada aqui, se eu troco o termo auxiliar conjugado, isso aqui o que é? A nossa regra seria o θ barrado. Vou colocar assim, seria θ barrado conjugado, θ conjugado. Isso aqui é θ barrado. Ou seja, esse termo aqui não se altera. Então esse B tem que ser real. Se ele é real, a transformação dele vai ter que dar algo real. O que a gente tira daqui? Se eu conjuguei, esse aqui está certo. Mas aqui trocou de sinal. Então esse desenho aqui, ele deve ser parâmetro de Grasman real. Porque a primeira coisa que tira é a paridade desse carinha aqui. Ele tem que ser 1, que são fermiônicos, e desejo de que é igual, vou colocar assim, sendo Grasman, é um parâmetro de Grasman real. Aqui vem uma coisa importante. Eu estou construindo isso, mas quando a gente define uma ação, vou colocar uma ação, integrar no dt. Na verdade, esse aqui eu tentei conversar com o Manuel, porque eu estou construindo essas coisas. Não cheguei a discutir isso daí. Mas aqui você vai, no fundo, colocar supercampos. O produto de supercampos vai dar um supercampo no final. Então, no final do dia você vai ter um supercampo aqui, certo? Quando eu variar essa ação, variei isso, a medida não vai, quando ela não se altera, vai atuar direto na variação aqui. Só que eu vou o quê? Integrar em θ barrado. Daí no final do dia, isso aqui fica um dt. O único termo que vai sobrar desse, aqui eu estou usando x, que é didático, né? dv. Beleza. Então, a minha variação de dv é isso aqui. Só que eu vou integrar em θ barrado, porque é derivar. Então, no final, o único carinho que me importa é esse negócio aqui. dv. Esse dv. E, em geral, sem carga central, eu vou desprezar esse termo aqui, a gente sempre tem que esse carinha aqui, ele é uma derivada total. De alguma coisa aqui. Daí eu vou sumir com os campos dos extremos e vou ter a variância da ação. Então aqui também me restringe as variações possíveis aqui, porque eu tenho que dizer que esse cara aqui no final do dia vai ter que ser uma derivada total também. Esse é o meu argumento, não sei se está certo, mas faz sentido pelo menos para mim supor essas questões aí. Então eu vou colocar por esse que eu estou explicando para vocês, eu vou também assumir que esse
exemplo aqui, né? Vou colocar assim, né? Work in progress, não é certeza. Né? Depois eu vou me restringir para as transformações gráficas, mas ainda estou trabalhando nisso. Vou colocar aqui um supercampo, né? Que é um caso mais simples. Então, a ideia é, eu vou propor o meu desejo de T como sendo I, ele tem que ser imaginário puro, no F1 de T, mais I, F2 de T. Daí o que acontece? Ele tem que ser, as nossas condições ele tem que ser bosônico, imaginário puro. Então aqui é imaginário puro e bosônico, porque qualquer função de T é bosônica. Então aqui, para recuperar o F2, eu vou colocar um si barrado. I, si barrado é real, a função real que tem um número real no final do dia. A outra possibilidade é eu acrescentar um parâmetro beta aqui, que é fermiônico, acoplar com si, reduzir um F, qualquer função arbitrária, de 3, mais beta barrado, Q barrado, F3 de T. Ou seja, se eu colocar assim, a qualidade de beta é igual. Então, se eu conjugo isso aqui, beta conjugado, eu teria Q conjugado, beta conjugado, isso aqui seria menos beta barrado Q barrado. Então aqui eu já vi, tá? Tem que ser um sinal de menos. Seria no sentido conjugado, se conjugado, B conjugado menos. Então esse termo vai nesse e esse vai nesse. Então F3 sendo real. Ou você pode colocar um fatorito, né? Daí esse conjugado seria aqui B que é menos B aqui. Então você tem um sinal aqui, esse vai nesse e assim por diante. As funções F tudo funções reais. Seria mais interessante colocar um fator I aqui e sumir só com esse outro termo, mas deixar assim por enquanto. Ele tem dois, no fundo aqui é uma parte real essa aqui, né? Então eu posso economizar em vez de colocar a parte real do
faz isso, eu estou colocando para um supercampo. Se você tivesse, por exemplo, mais de um supercampo, colocar aqui, né? Por exemplo, supor que eu tenha 2 ou 3 ou 4 supercampos, né? Um exemplo simples. Essa transformação aqui, né? Colocar esse termo aqui, ele poderia, por exemplo, ser generalizado para um C, uma constante, né? Mn, aqui, M, aqui, N, vezes uma função F, colocar esse C aqui como sendo de P. Eu posso, né? Quanto mais supercampos eu vou colocando, vai abrindo mais possibilidades. E nesse caso aqui só tem que equibalar, só de um campo. Mas eu poderia calcular o psi1 com o psi2, ou o psi1 com o psi4. Então, quanto mais campos, essas coisas vão generalizando. Mas isso seria o quê? Aumentar a dimensionalidade das coordenadas também? Exatamente. Mas isso não mexe com o número de cargas possível? De cargas, não, porque você vai aumentar o número de supercampos. Né? Você vai colocar um índice I aqui, um índice I aqui, um índice I aqui, um índice I aqui e aqui também. Ou seja, estou aumentando o meu espaço. Então, por exemplo, se eu tenho 2 supercampos, eu interpreto isso como coordenadas, eu vou ter um espaço bidimensional. 3 supercampos, tridimensionais e assim por diante. Mas a questão que eu estou colocando é que se a gente respeita esses requerimentos aqui, nada me impede de acrescentar, se eu tenho 2 supercampos, índices das coordenadas dessas transformações também. O que eu estou colocando aqui é se eu tenho apenas um supercampo, eu quero fazer uma mecânica unidimensional. Mas não tem um limite? Ou seja, você pode aumentar infinitamente o número de coordenadas. Sim, mas você tem que ver se isso presta para alguma coisa, né? Você pode aumentar e mas em geral você pode. Mas dentro dessa situação, você tem com 2 supersimetrias e uma carga central. Que a gente está. Claro, você vai ter que colocar o T1, o T2, tudo, mas. A única coisa que a gente está vendo é que essas hipóteses só jogam essas condições aqui nas coordenadas. Eu acho que no segundo artigo deles, eles chegam a propor isso aqui, ó. Algo desse tipo. Só que eles também não fazem isso. Mas vou explicar mais. E eles também começam a desprezar essa transformação. Isso aqui é mais ou menos que eu estou interessado em investigar essas transformações mais gerais, que para mim tem lacuna isso, uma coisa que não foi feita. E no momento eu acho que essa é mais geral para um supercampo. Se eu for classificar qual é a mecânica supersimétrica em uma dimensão que tem a simetria de carga central, eu acho que é só isso. Mas estou ainda, como disse, estou pedindo nisso. Acho que eu preciso conversar, discutir algumas coisas com a Mael, ver a voz da experiência, dar uma luz ainda. Mas eu acredito que essa é a transformação mais geral. Daí agora vamos começar ao modelo dos caras, né, que fizeram os artigos. E naquele primeiro artigo que eu citei, do Fox, do Spector, eles fazem uma mecânica. Bidimensional. Talvez seja meio-dia ou não. Como eu vou começar um modelo novo agora, acho que eu vou dar um intervalo de uns 15 minutos. 20 então, né?